Oi, pessoal, eu sou a Ana Luneri e nessa aula, no Minutos de Química, a gente vai discutir uma questão de termoquímica. Na verdade, essa questão, ela trata dos conceitos de entalpia de ligação, de entalpia de formação e de entalpia de combustão. Vamos ao enunciado? Bom, essa questão, eu não me lembro se eu tirei de algum vestibular, acho que modifiquei tanto que acabou ficando aí sem fonte. Mas vamos ao enunciado. O acetileno, C2H2, é um combustível empregado em maçaricos. Dados: ΔH de combustão do acetileno, menos 1.300 kJ por mol. ΔH padrão de formação da água, menos 285 kJ por mol. E ΔH padrão de formação do CO2, menos 395 kJ por mol. Pergunta-se: determine a entalpia padrão de formação do acetileno. Determine a energia da ligação C-tripla-C. E a reação de combustão do acetileno é classificada como oxirredução? Em caso positivo, indique as variações de NOx dos átomos envolvidos e os agentes oxidante e redutor. O enunciado nos fornece ainda uma tabela com valores de entalpias de ligação. Por onde a gente começa? Bom, vamos começar pelo item A, entalpia padrão de formação do acetileno. E para isso, vamos selecionar os dados do problema necessários para resolver essa pergunta, essa questão. Tem uma ideia de como começar? Pensa um pouquinho antes de passar para o próximo quadro. Dá um pause aí no vídeo. Para determinar a entalpia de formação do acetileno, nós vamos usar os dados da entalpia de combustão do acetileno, do ΔH de formação da água e do ΔH de formação do CO2. E, é claro, vamos precisar escrever a equação química balanceada da combustão do acetileno. Olha lá, 2 carbonos aqui, precisamos de um 2 para balancear o CO2. Aqui, os hidrogênios estão balanceados, oxigênios temos 4 mais um 5, colocamos um 5 meios aqui. Se a gente colocar o ΔH, temos aqui a equação termoquímica da combustão do acetileno. Veja bem, a gente tem uma equação de combustão e a gente tem os valores de entalpias padrões de formação de produtos, falta do reagente, mas nós temos o da equação, que basta a gente usar a regra, a fórmula utilizada para estimar o ΔH de uma reação a partir dos valores de ΔH de formação, que é ΔH da reação corresponde ao somatório de ΔH de formação de produto menos somatório de ΔH de formação de reagente, tudo isso multiplicado pelos respectivos coeficientes estequiométricos. Se a gente adaptar a equação química de combustão, nós vamos ter que o ΔH da combustão corresponde a 2 vezes o ΔH de formação de CO2, olha lá, o coeficiente estequiométrico do CO2 é 2, mais o ΔH de formação da água menos o ΔH de formação do acetileno. Lembrando que ΔH de formação de substância simples é sempre igual a zero. Se a gente isolar, então, a nossa incógnita aqui é o ΔH de formação do acetileno. Isolando o acetileno, nós chegamos que o seu ΔH de combustão vai ser 2 vezes o ΔH de formação da água, do CO2, mais o ΔH de formação da água, menos o ΔH de combustão, o que nos dá um valor de 225 kJ. Para determinar a entalpia da ligação C-tripla-C, nós vamos recorrer novamente à equação de combustão do acetileno. E, nesse caso, vamos precisar das energias de ligação. Para isso, a gente vai ter que escrever as fórmulas estruturais das moléculas envolvidas. Ou seja, para que a combustão de 1 mol de acetileno ocorra, vai ocorrer a quebra de 2 mols de ligações CH e 1 mol de ligações C-tripla-C, além de 2,5 mols de ligações O-dupla-O, de forma que
A energia absorvida nesse processo vai corresponder a 2 vezes a entalpia da ligação CH, mais a entalpia da ligação C-tripla-C, que é a minha incógnita, mais 2 vezes e meia a entalpia da ligação O-dupla O. Substituindo os dados da tabela, nós chegaremos a um valor de 2.063,5 kJ mais a entalpia da ligação C-tripla-C. Do lado dos produtos, nós temos a formação de ligações químicas, portanto, liberação de energia. A energia liberada para cada mol de CO2 formado corresponde a 2 vezes a entalpia da ligação C-dupla O. Como nós temos 2 mols de CO2, nós teremos 4 vezes a entalpia da ligação C-dupla O, mais 2 vezes a entalpia da ligação OH. Observe que tudo aqui está negativo. Por quê? Porque quando a ligação química é formada, ocorre liberação de calor. Se eu substituir os valores de entalpias de ligação fornecidos no enunciado, eu chego a menos 4.126. Agora fica fácil. Por quê? Porque o ΔH da reação é menos 1.300. E menos 1.300 corresponde ao quê? Ao balanço da energia absorvida para quebrar as ligações e a energia liberada na formação de novas ligações. Se eu isolar a entalpia da ligação C-tripla-C, eu chego a esse valor de 762,5 kJ por mol de ligações C-tripla-C. Para classificar uma reação como de oxirredução ou não, basta a gente verificar se há átomos que têm variações de NOx. Então, para fazer isso, a gente recorre à equação de combustão e vai verificar que o NOx do carbono aqui vai de menos 1 no acetileno para mais 4 no dióxido de carbono. Portanto, a gente tem um processo de oxidação do carbono do acetileno, e no caso do oxigênio, o NOx varia de 0 para menos 2. Ele apresenta NOx menos 2 tanto no CO2 quanto na água. A espécie que contém o átomo que se oxida é o agente redutor. E a espécie que contém o átomo que se reduz é o agente oxidante. Portanto, acetileno é agente redutor e oxigênio, agente oxidante. Bom, finalizamos o exercício. Espero que vocês tenham entendido e gostado. Um beijo e até a próxima!